Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à leitura deste livro, A Igreja Doméstica e a Igreja Volta para Casa. Nós estamos no capítulo A Vivência da Fé no Lar. Essa é a parte 3. Se você está chegando aqui agora, te convido a voltar 2 capítulos, aonde nós iniciamos ele, ou até mesmo voltar lá no comecinho, na introdução, quando nós começamos a leitura desse livro. E se você ainda não é inscrito nesse canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações e também a curtir esse vídeo, para que o YouTube entenda que ele é relevante e possa distribuí-lo para ainda mais pessoas. Vamos continuar a leitura do nosso livro então? A Vivência da Fé no Lar, essa é a parte 3. E o papel da igreja? A melhor palavra que define o papel da igreja na educação das crianças é parceria. Este é o papel da igreja, ser uma parceira valiosa e necessária para as famílias. A igreja, dessa forma, cumpre o papel de capacitadora das famílias. Homem entende que as crianças deveriam deixar os seus pais à porta da igreja para que esta os treine e os envie de volta para seu campo missionário, sua família, a fim de que criem filhos cristãos. É caminhando com a igreja que podemos nos equipar para trazer o amor de Cristo para o centro da nossa vida familiar. A família é o lugar propício e essencial onde a fé é cultivada. Os pais desempenham o papel principal no amadurecimento da fé dos filhos, mas a maioria das famílias não tem a menor ideia de como transformar sua família no local em que a fé dos seus filhos é alimentada. Quantos de nós já passamos por situações difíceis de dor, perda, frustração, enfermidades e encontramos na comunhão dos irmãos o consolo e o suporte que nos mantém de pé ou nos levantam depois de uma queda? Estamos experimentando isso atualmente. Nós sabemos que todas as famílias enfrentam seus momentos de aflições e são nesses momentos que precisam dos abraços ternos e amáveis do nosso Senhor Jesus. Foi por isso que Deus nos deu a igreja, uma comunidade de cristãos imperfeitos. No entanto, por intermédio da graça e do amor de Cristo, esses cristãos se tornam perfeitos consoladores e confortadores nos momentos de crise. Por isso, acreditamos que a igreja deve ser o nosso terceiro lugar. A descrição da igreja no livro de Atos demonstra para nós o papel que a igreja deveria desempenhar na vida de toda a família. E, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Atos 2:46. Esse deve ser o papel da igreja em nossa família, o terceiro lugar. E aqui não estamos falando do lugar físico, o templo, as paredes, mas a comunhão com a comunidade cristã. Esse conceito da igreja como o terceiro lugar é explicitado por Homem, como se constata a seguir. Os primeiros 2 lugares em que passamos boa parte da nossa rotina diária são a nossa casa e o nosso trabalho. O lugar onde repousamos e ganhamos nosso sustento realmente nos levam a estabelecê-los como prioridades gerais. Mas muitas famílias entram em desacordo na priorização de qual deveria ocupar o terceiro, quarto e quinto lugar e assim por diante. Se o futebol ocupar o terceiro lugar, então depois do trabalho da nossa casa, boa parte do nosso tempo gastaremos nos estádios ou no campo. Se a escola for o terceiro lugar, então as atividades da escola representam onde você e sua família passarão boa parte do seu tempo quando não estiverem no trabalho ou em casa. A escola e atividades como esportes são importantes no crescimento e desenvolvimento dos seus filhos, mas devem estar atrás da igreja na escala de prioridades. Se a igreja for o terceiro lugar, passaremos boa parte do nosso tempo nas celebrações, nas células, nos cursos, formaturas, aniversários, casamento de pessoas da nossa comunidade cristã,
Eu tenho uma amiga católica que em uma das nossas conversas disse que uma das coisas que ela mais admira em nós evangélicos é como somos envolvidos uns com os outros. Isso é a igreja de Atos. Na igreja primitiva, todos faziam as refeições juntos, passavam tempo uns com os outros e até vendiam suas propriedades para ajudar uns aos outros. Essa é a igreja que Deus deseja para nós, uma comunidade cristã que, intencionalmente, busca viver em comunhão. Aqui não estou falando de programações, atividades, mas de comunhão. Infelizmente, hoje a igreja compete com campeonatos esportivos e muitas outras atividades extracurriculares. Satanás sabe que a igreja cristã é um dos recursos mais valiosos que as famílias precisam a fim de serem bem-sucedidas. Portanto, ele fará qualquer coisa para impedir que as pessoas se conectem voluntariamente a uma comunidade cristã. E uma das ferramentas que ele tem usado é manter as famílias tão ocupadas a ponto de não terem tempo para se envolver em uma comunidade cristã. Não podemos apenas nos posicionar à margem ou só comparecer no Natal e na Páscoa e esperar que isso seja o suficiente para ajudar nossa família. A verdade é que, como famílias, nós precisamos exercer os ministérios, estruturando relacionamentos com as pessoas, servindo-as a fim de edificar o corpo de Cristo. A intensidade com que nos envolvemos ativamente na vida de uma comunidade cristã é o grau que será satisfeita a família. Isso quer dizer que aqueles que põem a igreja / comunhão com os irmãos no terceiro lugar em sua vida experimentarão uma vida familiar mais satisfatória, mais gratificante. Isso não quer dizer que a vida é mais fácil. Eles enfrentam as mesmas tribulações que todas as famílias enfrentam. Porém, a fé dessas pessoas é capaz de carregá-las através das dificuldades, porque está estabelecida e impregnada de forma mais profunda na vida deles. Afinal, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Longe da comunhão com os irmãos, a chama do nosso relacionamento com Deus enfraquece com o passar do tempo e acaba por se apagar, assim como um pedaço de lenha longe da fogueira. Vamos terminando a leitura do nosso capítulo aqui por hoje. Me conta aqui nos comentários como está a sua comunhão com os irmãos, como está a comunhão com a sua comunidade cristã. Desejo a todos vocês uma abençoada semana e até a próxima.